ao canal A Gente Que Faz o Bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Nossa, uma palavra tão grande, né? Mas que às vezes a gente não dá a importância devida para ela. Então hoje eu trouxe a Sandra, que ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Ela tem uma experiência na área do algodão sustentável. Lembrando que o objetivo, porém, não é fazer nenhuma divulgação de nenhum produto, de nenhuma empresa, mas nós vamos aproveitar essa experiência que a Sandra tem na área do algodão para a gente poder entender o que é um produto sustentável, o que está envolvido e o que nós podemos fazer para contribuir um pouquinho para um mundo melhor, tá? Bem-vinda! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, de participar do seu canal. E eu que agradeço, estou muito feliz de você ter aceitado bater um papo comigo, porque eu adoro divulgar pessoas que fazem alguma coisa em prol da sociedade e levar informação também é uma coisa muito importante. Então eu agradeço o seu tempo e vamos lá então. Você quer falar um pouquinho só quem você é primeiro, antes da gente começar? Meu nome é Sandra Vasconcelos, minha formação é em jornalismo, mas eu tenho trabalhado com marketing e eu morei muito tempo eu estou aqui só há 3 anos e meio, e eu morei a maior parte da minha vida em São Paulo e os últimos 15 anos eu morei na Paraíba. E foi lá que eu descobri o algodão, que ela estava citando como algodão sustentável. Então, nós estamos em Londres, nós moramos em Londres agora. Eu conheci a Sandra por acaso e imediatamente, quando ela comentou para mim do algodão colorido, gente, eu fiquei encantada com esse projeto. E aí eu pensei em trazer essa ideia para vocês, né? Pra gente poder entender um pouquinho mais, porque realmente, quando a gente pensa em sustentabilidade, parece que é uma coisa tão grande, né, Sandra? Que a responsabilidade é do governo, de quem tem influência, das empresas, que na verdade e essas partes, elas deveriam fazer muito para que a gente pudesse reverter a situação ambiental agora. Mas não é porque os outros não fazem a parte deles que nós vamos negligenciar um assunto tão importante, porque se nós amamos esse planeta e queremos que as outras gerações que elas vivam nesse planeta, que elas tenham como viver aqui, nós temos que fazer alguma coisa agora. Então, se a gente fizer um pouquinho, né, mudar um comportamento, alguma coisa, um pouquinho que a gente faz na coletividade fica bastante, ela se torna bastante. Então, vamos entender um pouquinho o que está envolvido na sustentabilidade do nosso amado planeta Terra. Então, fala um pouquinho pra gente o algodão, né, essa experiência do algodão, como que é a diferença de você comprar um algodão sustentável, aquele que não é sustentável, o que envolve para o meio ambiente e como que é esse projeto aí que existe lá na Paraíba, né? É o projeto na verdade, existe um algodão que já nasce colorido pela natureza. E um dos maiores inimigos segunda maior indústria poluidora do mundo é a indústria da moda. Ela só perde para a indústria do petróleo, né? Petróleo, a gente fala de petróleo com automobilismo também, né? O uso do automóvel. E o algodão colorido já existe na natureza. E a Paraíba, as pessoas não sabem disso, mas na década de 40, década de 30, 40, a gente teve vários ciclos no Brasil, né? Ao longo da história, o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, né? Da cana-de-açúcar, e a gente também teve o ciclo chamado ouro branco, que é o ciclo do algodão. E isso no Brasil inteiro. Só que a Paraíba, ela era a segunda maior exportadora de algodão do mundo na época. Ela só perdia para Liverpool. Na verdade, o algodão de Liverpool era da Índia, né? E essa indústria, ela se acabou porque veio uma praga chamada bicudo e destruiu todo o algodão do Brasil, assim. Foi uma coisa horrorosa, assim, foi uma crise. E aí o que acontece? Esse algodão ele já existia na natureza, só que o algodão, para ele ser viável para a indústria, você tem que ter um fio longo, senão ele não consegue tecer, virar tecido. E esse algodão ele era curto demais, então a Embrapa, que é um órgão de desenvolvimento agrário do governo federal, né? É uma empresa, né? A gente fala empresa, mas é do governo, vinculado ao governo, e faz esse desenvolvimento de salvar alimentos ou de melhorar, fazer melhorias. Ela pegou esse algodão, né? Porque existe uma Embrapa só para algodão na Paraíba.
Então eles chamam Embrapa Algodão. E eles pegaram esse algodão marrom, que é da Paraíba, né? Estava ali, e eles vincularam com esse algodão mocó, que é o algodão da época de que a gente era líder em produção de algodão, que chama algodão mocó. E eles foram cruzando esse algodão de forma natural, sem modificação genética, com enxertos, né? Levou 20 anos para a gente conseguir ter algodão colorido que fosse longo. Nossa. E isso, fosse longo e forte para fiar, né? Então, por que eu sou apaixonada por esse algodão, né? Porque assim, ele é produzido, ele é cultivado em áreas do semiárido, e a região do semiárido, né, que a gente fala do bioma Caatinga, que é um bioma que só existe no Brasil, e Caatinga significa floresta branca. Por quê? Porque como fica às vezes seca de 6 anos, não chove, as árvores, para se proteger, elas perdem as folhas e elas ficam brancas. Então a gente chama Caatinga floresta branca. Essa é no termo indígena, floresta branca. E aí, daí que vem a história dos vaqueiros com tudo de couro, porque eles têm que andar por aquela caatinga cheia de espinhos, né? Porque as árvores ficam sem folhas, eles usam couro para se proteger o que sobra é o cacto, né? O cacto enfim, eu tô falando porque é importante você colocar na imagem... No contexto. A imagem de uma terra árida. Sim. E esse algodão, ele cresce sem irrigação. Porque a água é um bem tão valioso que você não pode tirar a água do gado das pessoas para botar na planta. Então assim, chove, quando a gente fala secas, longas estiagens, é porque chove um dia no ano, 2 dias. Tem o dia de São José, que eu não lembro agora se é abril. Dia de São José, que é o dia mais importante, porque dizem, se chover no dia de São José, a gente vai ter colheita. É assim, na cultura nordestina. Sabedoria dos antigos, muitas vezes funciona, né? Exatamente. E aí, o que acontece? A gente fala um pequeno sereno, né? Um pouquinho de chuva e o algodão nasce. Se você quiser, eu te mando imagens para você inserir no vídeo, para mostrar que a terra é bem árida. Nossa, vai ser ótimo. E o algodão nasce, ele foi desenvolvido, ele já tem assim, mais cores, só que são testes, né? Então, por exemplo, a gente consegue hoje trabalhar com o algodão marrom e o bege. São 2 tons de marrom, um mais pro chocolate, eles chamam rubi, que é mais avermelhado, o marrom avermelhado, o marrom um pouco mais claro e o bege. E a gente tem já em desenvolvimento outras cores, mas por exemplo, o verde a gente também já dá para usar. Tem o verde que é o tom de pistache, mais ou menos. Aí o que acontece? Quando eu conheci esse algodão, eu fiquei bem interessada e eu tinha uma loja na Paraíba, né? Uma loja de arte popular, então eu tinha produtos feitos com esse algodão porque as pessoas iam visitar a Paraíba e eu contava sobre algodão e oferecia produtos desse algodão. Só que o meu envolvimento foi tão profundo que eu comecei a escrever sobre esse algodão e tal, então 2 marcas que usam o algodão me chamaram para desenvolver a marca delas, né? Uma de moda e uma de decoração. E a partir disso eu divulgo para o mundo inteiro, né? Através dessas 2 marcas, o algodão. E a gente já mostrou esse algodão na Première Vision, que é a principal feira de moda do mundo, que tem em Paris, tem em Nova York. Eu fui para Paris. Maison et Objet, que é a principal também feira de design e decoração, tinha lá os produtos de algodão, e outras feiras, né, em Porto, em Berlim, e sempre com essa temática da sustentabilidade. Por quê? Aí agora eu posso falar na parte importante, qual a diferença do algodão sustentável e do algodão não sustentável, né? Então, como eu disse antes, a indústria da moda é a mais poluidora do mundo, né? E o algodão, apesar de a gente amar, porque é uma fibra natural, né? Eu gosto muito de algodão, ela também é vilã nessa história, porque ela usa muita água, né? Dentro do contexto do planeta agora, a água é um bem esgotável. Seja a criação de gado, né? Usa muita água. Exato. Seja a cultivação de vários produtos. Né? O algodão que a gente chama que é o monopólio, que é o que é exportado, o que é produzido e exportado, seja nos Estados Unidos, na Índia, o algodão, ele usa muita água. Além dos problemas que tem em outros países, que é mão de obra escrava, né? Mão de obra infantil. Então assim, porque o mundo demanda muito algodão. A gente tem algodão em tudo.
É Então, maravilhoso mesmo, né, o algodão. É maravilhoso. Mas o segundo problema do algodão, do ponto de vista da ecologia, é por causa do tingimento. Então, se você tem cenas assim horríveis de rios azuis, rios vermelhos, rios com corantes químicos, né? Sem tratamento, jogar na natureza. Então, assim, quando eu volto para o algodão colorido, a gente tem uma revolução, porque além dele não ter irrigação, você não usa água para ele brotar, você pula uma etapa importante que é o tingimento. Mas só para entender, para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, a diferença do algodão sustentável e do algodão não sustentável é a água. Não exatamente. A água é um dos grandes problemas, né, o uso da água. Mas você tem, por exemplo, algodão, aí, sem falar do colorido, né? Porque aí no caso o colorido ele tem essa revolução porque não passa pelo tingimento. Então a gente já conseguiu desenvolver jeans, né? Jeans denim, que é o tecido jeans, marrom, ou seja, você consegue fazer uma calça jeans sem passar pelo tingimento. Mas o grande problema não é só a questão do tingimento e da irrigação, é a questão do agrotóxico. E além disso, só uma parênteses, esse algodão, além de ser colorido, ele que evita o tingimento, ele também não usa água, porque ele dá em uma região seca. Exato. Esse algodão é um milagre, ou seja, né? imagina se fosse um lugar que como seria, talvez daria mais produtividade, né? Mas ele dá uma boa produtividade, porque dá 1 tonelada e 200 por hectare, assim, tem uma boa produtividade. Mas assim, o risco é grande, se não tiver aquela chuvinha pequenininha, aí pode se perder essa lavoura. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala de algodão sustentável e não sustentável, porque o algodão, a gente chama de agroecologia primeiro, mas assim, é a questão do orgânico, né? Então, o uso de química, de veneno, é muito grande no algodão comum, entendeu? Esse que eu falei que é o commodity, né? Que é o que exporta, que faz volume, que devasta tudo para fazer. Então, por exemplo, você está na área do Cerrado, né? Que é o grande problema do gado no Brasil, é porque está na área do Cerrado. O Cerrado, a região do Cerrado, que também é um bioma, né? Que lembra a savana, mas é um bioma chamado Cerrado. Esse bioma no Brasil é onde estão as nascentes. Então, principais nascentes, Rio São Francisco, por exemplo, que corta 9 estados, nasce ali. Quando você usa por um monopólio de algodão e você usa agrotóxico, você está contaminando o lençol freático. Então, você está contaminando o mundo, todo o resto, entendeu? Então, assim, a gente tem casos de gente que cultiva algodão orgânico no meio de Minas, né? Porque Minas também tem essa coisa do semiárido. Minas é tão grande que tem vários biomas ali. E tem por exemplo, uma comunidade que cultiva, só que eles não conseguem mais fazer orgânico. Por quê? Porque se todo mundo em volta planta tomate, não sei o quê, e usa veneno, você contamina, entendeu? Então a gente tem uma questão complicada aí. Você quer fazer. Por isso, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de várias coisas. Então, assim, a sustentabilidade ela está sobre um tripé, que é o ecológico, né, que é o ambiental, o econômico e o social. Então, por exemplo, se você tem um algodão orgânico, mas você tem um trabalho mal remunerado, você não tenha o tripé, a parte do social, exato. Se as pessoas não ganham o suficiente, você não atinge o econômico também, porque não vai desenvolver a região, entendeu? Então, se você tem que ter pelo menos os 3. E hoje, na sustentabilidade, o que é interessante é que está entrando a questão cultural também. Então, por que esse algodão, para mim, eu sou apaixonada, já disse, a questão... Porque, assim, ele além de ser uma questão econômica, porque você planta algodão, colhe, as pessoas... que é feito desenvolvido pela agricultura familiar. Não são pequenas famílias, tipo, cada uma tem 1 hectare, então as plantas elas vendem para o mesmo lugar, que descaroça. Quer dizer que você tem o lado social, tem o lado econômico, porque parece que eles pagam bem também, Isso, né? exatamente. O algodão do commodity paga R$ 2,50 por quilo, por exemplo. E o algodão colorido é 13 e uma diferença tipo mais de R$ 10.
por quilo. Por quilo. Porque ele não consegue, a gente não trabalha com uma máquina, porque são pequenas propriedades, então é tudo colhido à mão, né? Tudo plantado ali. Por exemplo, a gente tem um solo muito árido, né? Conforme eu descrevi. Então a gente precisa do apoio da prefeitura para passar o trator, porque imagina você quebrar aqueles torrões duros de terra, porque é terra dura, né? Seca. Então as prefeituras passam o trator primeiro, para depois começar a plantar. Aí planta todo mundo junto no mesmo dia, porque tem uma sazonalidade, né? Tem um ciclo. Né? Você planta no mês, plantei em abril, pode nascer em setembro, outubro. Isso também está mudando com a crise climática. Até isso está sendo alterado. Isso. Agora, tem a ver com a sustentabilidade essa questão. Você tem que movimentar o social. Então, tem muita gente que fala modo sustentável. Por exemplo, hoje em dia, na própria Inglaterra, você tem essas grandes marcas de fast fashion, que tem lá uma parte que fala sustentável, entendeu? Porque eles estão recolhendo roupas, desfibrando essas roupas, aí você faz um novo fio, porque assim, quando você, suponha, sua roupa é de algodão, você leva para uma marca, ela recolhe, isso é uma sacola e te dá um voucher que você pode... Isso tem no Brasil também já, 2 marcas fazem isso lá. Nossa, eu nem sabia. Aí você leva uma sacola com essas roupas, podem estar rasgadas, não importa, de algodão de preferência, aí eles desfibram e para reconstruir um novo fio precisa de um fio novo, porque esse que é o problema, quando você desfibra, a fibra fica curta de novo, aí não tem como tecer. Aí você pega uma nova fibra, refaz aquele fio e faz uma roupa nova. Então eu já tenho isso oferecendo aqui. Só que não é sustentável até o fim, porque você não sabe quem fez, como foi feito, entendeu? Então assim, você tem uma boa vontade ali, uma ação de levar a roupa usada para ser reciclada e retrabalhada, mas aí você não sabe o que acontece depois. Exato. Então assim, o que a gente precisa é, claro, louvar essas ações que são interessantes, mas tentar descobrir o processo, porque é o processo que pode ser ruim, entendeu? Então assim, o ideal mesmo, honestamente, existe uma discussão na COP26 tem agora, que é assim, o que é COP26? Uma conferência sobre o clima, mundial. Então ela teve em Glasgow, a última vez, eles chamaram de COP, eles mudam um ano, né? Assim, 25, 26, 27, cada 2 anos, 24, 26, não lembro agora. Mas teve no Egito, a última. E eles falam, se a gente não fizer nada hoje, não tem futuro. Então assim, não é uma questão de falar, vamos... Então assim, na verdade, sem parecer radical, na verdade a gente não devia mais comprar roupa. Estou falando do aspecto da moda, né, que é onde eu mais atuo. Eu atuei nessa questão desses meus 2 clientes, mas eu também atendo há 4 anos um grupo que faz um evento chamado Moda Sustentável. Então eles pegam as marcas que estão tentando fazer esse mercado novo, atender esse mercado dessa demanda e fazer desfiles. Inclusive a gente fez desfile em Milão no ano passado e retrasado, na Semana de Moda. É como se a gente fosse assim, um vírus dentro de um grande evento, né? Porque você tem um evento bombástico, né? Que é a Milão Fashion Week, que é uma das referências no mercado de moda, e a gente botou o desfile lá dentro, entendeu? Tipo, vamos falar de outra coisa? De sustentabilidade, pode. Então, eu queria bater em alguns pontos que são importantes. Primeira coisa, vamos trazer assim um pouco mais fácil para o dia a dia, para ver como que a gente pode ajudar, porque parece muito complicado tudo isso que é envolvido, né? E aí a gente vai falar, não, mas tudo que é sustentável custa mais dinheiro. Sim, porque existe um processo por trás disso, baseado num tripé, como a Sandra falou, do ecológico, do social, do econômico. Então vai custar mais, mas a gente sabe que o trabalho que está por trás é um trabalho não escravo, as pessoas são bem remuneradas e não está agredindo o meio ambiente. Então é importante a gente só trazer um pouquinho a mensagem que nós queremos passar, né? Como que a gente, assim, o que nós podemos fazer, o que o governo pode fazer, o que as empresas podem fazer, nós temos um monte de perguntas. Mas antes disso, talvez é bom falar também
Como que é o nome daquele material que parece plástico? Eu vou falar sobre isso. A questão que é o poliéster, né? Mas antes eu queria retomar, que eu acho que eu não concluí a questão cultural. Sim. A questão cultural é que hoje era um tripé, né, social, e o cultural está vindo com muita força, ele já é colocado assim academicamente como essa quarta, vai virar uma perna, uma cadeira, assim. Porque é importante, por exemplo, até vou citar a moda como no caso, que você, quando fala social, você tem que ter uma questão de incluir as pessoas no processo e resgatar alguma coisa tradicional. Então, por exemplo, lá no sertão, que eu te falei da Paraíba, não tem uma indústria, né? Não existe um mercado de trabalho. Então, essas duas marcas, por exemplo, que eu atendo, elas fazem questão de colocar o artesanato local dentro da produção. Então, todas as roupas têm alguma coisa artesanal, todo produto decorativo tem alguma coisa artesanal. Porque aí você atende o agricultor, que ele cultiva, o cultivo é feito com um contrato de compra garantida, isso é importante falar, ele já sabe porque ele tem para quem vender, né? Senão ele vai plantar fumo, vai plantar outra coisa. Então, ele planta com um contrato de compra garantida. E as mulheres da região também vão ter trabalho, porque elas vão fazer artesanato, né? Depois que for virar um tecido e tudo, volta para elas para algum acabamento artesanal. Nossa, que interessante. Então, mas esse aspecto, ele pega o social, mas ele também pega o cultural. Você volta a ter a cultura do algodão do estado, como referência, que foi lá no passado, mas você também mantém viva a tradição do artesanato. As mulheres trabalhando o algodão, que é daquela região. Exato, né? Porque não tem como você criar outro tipo de emprego, entendeu? Então é importante falar da cultura, porque isso a gente afeta o mundo inteiro. Então, assim, você consegue fazer isso em qualquer lugar, resgatar coisas. Por exemplo, a Itália foi o berço de todos os bordados que hoje são tradicionais do Brasil, a renda renascença, todos esses tipos de trabalho artesanal, eles vieram com os colonizadores. Só que hoje você vai buscar, só está na alta costura na França. Os mestres, né, coisa só de alta grife, né? Você não tem acesso a fazer esse trabalho manual. No Brasil você ainda tem acesso. Nossa, a gente conta aí a informação que nós estamos descobrindo hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poliéster, porque a gente falou do algodão, um tecido maravilhoso. E nós vamos falar então, né, que todo mundo ama algodão, o que a gente pode fazer daqui a pouco. Mas vamos conhecer também o poliéster. Quando eu falei aquela frase bombástica, a gente não deveria comprar mais roupas, na verdade é porque a grande indústria de moda, que é a segunda maior poluente do mundo, é a indústria do fast fashion. O que é o fast fashion? Você vai naquela semana, tem aquela coleção, na outra semana tem outra coleção, na outra tem outra coleção. Consumismo, né? E por que é insustentável? Porque para sustentar um mercado tão goloso em novidades, você não tem como usar produto fibra sustentável. Você usa o quê? Não é suficiente. 67% da produção de moda no mundo é feita com poliéster. E qual o grande problema? O poliéster é derivado de petróleo, que aí a gente vai para a primeira indústria mais poluente. E o grande problema, quando você ouve falar de problemas da questão climática, de meio ambiente, você já ouviu falar assim, é porque tem muito microplástico no oceano. Sim. Que a gente está comendo peixe já com microplástico, já tem na água que a gente compra pronta, tem microplástico lá dentro. Então, assim, qual o problema? Quando você compra uma roupa de poliéster e bota na máquina, sai microplásticos. Nossa, até quando a gente lava a roupa, a gente... Exato. Nossa, e o plástico é plástico, poliéster é plástico. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, comprar meia. Tem sempre, eu fico procurando meia com 80% de algodão. É raríssimo. Ela vai custar 12 pounds. A de poliéster vai custar 1 pound, 2 pounds. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a questão do consumo consciente por causa do acesso, porque é muito mais caro. Então, assim, é uma questão, é difícil isso, porque a gente é ávido por novidades e consumo. Então, assim, o poliéster, porque tem na etiqueta, a parte interessante disso tudo, a boa notícia sobre isso, pra gente que está na Europa, é que o governo, numa dessas conferências, a Europa fez um pacto e propôs para grandes grupos, porque, por exemplo, a Louis Vuitton é uma marca de um grupo,
O grupo tem várias dessas marcas grandes. São 3 ou 4 que dominam o mercado de luxo, por exemplo. Mas tem umas que também tem marcas de fast fashion. Essas companhias, elas foram convidadas a assinar um acordo para até 2030 só usar fibra sustentável, ok? O que acontece? Por isso que você hoje, se for numa loja fast fashion no Oxford Street, vai ter um cantinho lá dizendo fibra sustentável, marca sustentável. Porque, primeiro que agrega marketing, né? Agrega uma boa imagem, porque ele já dá essa consciência de que é ruim, porque é poliéster, já está crescendo, ela está mais viva hoje. E segundo, tem um compromisso assinado. Existe uma assinatura, uma formal de que, por quê? Porque, agora, desculpa, tem que ter um background disso, vou te contextualizar. A ONU tem ela dá diretrizes para muitas coisas. E uma das diretrizes que aí gera as conferências, os debates mundiais, é que ela criou um pacto, né, um pacto global, e nesse pacto global para o meio ambiente, da crise climática, minimizar, né, ela criou os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por isso que essa palavra está sendo muito falada. 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nossa, que maravilhoso, gente. Ela sabe muito sobre o assunto. Eu tô aprendendo bastante, né? Cola aí, que ainda não vamos chegar na gente. Desculpa. Mas é que é importante falar porque Nossa, é fantástico. Porque isso é uma pauta global, né? É porque, na verdade, a gente não dá muita atenção a esse assunto que realmente é extremamente importante, né? Porque a gente fala, a gente não é salvar o planeta, é salvar a gente mesmo, porque o planeta se regenera, ele não precisa da gente. É porque a gente vive como se o futuro nunca fosse chegar. E você concorda que é autossalvamento? Porque o planeta não precisa da gente. Basta você abandonar um edifício, você vê, as plantas tomam conta, vão tomando de volta, né? É a gente que é o grande parasita. Então, assim, para salvar a gente mesmo, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, mudar um pouco o estilo de vida. É difícil, mas... Bom, enfim, voltando para a história da ONU, entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a questão da acabar com a miséria, né? Desenvolver a questão da agricultura agroecológica, tem vários, são 17 pontos que você pode fazer. E isso acabou orientando também essas assinaturas, porque esse pacto é até 2030, 17 objetivos que a gente quer zerar CO2, por exemplo, é difícil, mas assim, você tem várias metas que os países têm que seguir, né? Então ele se compromete, tipo, teve lá o Grande Acordo de Paris, que é diminuir o índice de contaminação no ar, então para isso tem que fazer algumas ações, desmatar, por exemplo, menos, desmatamento zero, a gente tem um compromisso assinado de desmatamento zero, entendeu? Então isso afeta todas as indústrias. Então, o que afeta o Brasil hoje? Como a Europa fez esse grande acordo, e não é só para o algodão, então, por exemplo, a gente tem que rastrear melhor o gado, a gente exporta gado, a gente não pode ter agrotóxico, não sei o que, entendeu? Você tem um monte de... E não é a Europa que decide, é porque a Europa assinou esse acordo. Então, por exemplo, a gente tem um acordo aqui que tem que reduzir o uso de plástico de uso único. Tipo... Que não é reciclável. Tipo, aqui, você já viu cotonete, eu não sei qual o nome que a gente usa, no Brasil a gente usa cotonete. O cotonete, por exemplo, aqui não é de plástico no meio. Não percebi. Ele é de papel. Porque já tem essa atuação de diminuir, porque é de uso único, você usa uma vez e joga. Isso vai pro oceano. Não percebi. Então, mas assim, o ponto disso tudo, e aqui a gente tá falando a última coisa do poliéster, na verdade, bom, primeiro que o grande vilão de tudo é o consumismo, seja de algodão, porque quando ele não é sustentável, ele vai usar muita irrigação e vai também poluir por causa das gemelas. Exato. Mas o vilão é o consumismo. E o poliéster, que quando a gente descarta as roupas de poliéster, então, porque o que acontece é o seguinte, como tem que sustentar esse mercado de consumo com muitas coleções, é mais barato fazer de poliéster, né? Então o que acontece? A gente compra uma roupa de poliéster, que não sabe que
não sabe a origem, não sabe nada, tudo bem, né? Ninguém, a culpa não é da pessoa, né? É só questão de conscientizar a pessoa. Quando você compra, aí você vai lavar, vai gerar microplástico e daqui 3 lavadas, 5 lavadas, você já enjoou ou ela já ficou feia, porque é uma coisa de baixa qualidade, né? Para ficar barata. Então aí o poliéster tem 2 lados negativos. Quando a gente lava, ele já vai, entre outros, né? Vamos dizer assim, ele já vai soltar essa porcentagem de plástico. De microplástico. E quando eu tiver que acabar com essa roupa, destruir? Então, esse que é o problema. Quando a gente tem uma coisa muito legal que na sustentabilidade, um dos temas da sustentabilidade, principalmente na moda, mas eu acho que é em toda a indústria, é a questão da moda, a gente chama de circular. O que é circular? E tem um termo, né, que é do berço ao berço. Que é toda vez que você produzir, isso já está sendo, por exemplo, já existe isso na Holanda. Existe uma economia, eles chamam de economia Dunning, por causa do circular. Uhum. Então, assim, quando você pensa um produto, você já tem que pensar no destino, ou para reciclar, ou que ele seja absorvido pela natureza. Todo o ciclo, desde quando ele nasce até quando é o quando ele momento volta. Exatamente. Porque de ser extinto. Exato, Assim. exato. Então o que acontece com o poliéster é isso. Ele, como ele é plástico, ele não se desfaz. Ele vai ficar 500 anos na natureza ou mais. Então assim, você não ele não é mais viável. Se você pensasse que a gente está numa crise climática e que o petróleo é um recurso esgotável e tem guerra por causa disso, não faz sentido a gente produzir mais. É claro que a indústria de plástico ela é ótima, ela revolucionou o mundo, ela é importante. Mas se a gente puder reduzir ou pensar produtos em que, por exemplo, esse poliéster possa ser reintroduzido em outro produto, entende? Não é que assim, como que a gente pode, ainda não existe nenhuma descoberta científica de reaproveitamento do poliéster, por exemplo, em roupa. Em roupa não consegue. Pode até ser que tenha outras áreas que eu não observei, porque eu estou muito focada nessa questão da moda e decoração, mas o problema maior do poliéster é esse. Então, assim, o que eu gostaria, assim, que a sua audiência tivesse atenta, ela, assim, é uma coisa simples, assim, ela vê uma oportunidade de compra, é um pound, ela pensar, assim, será que eu preciso mesmo disso? Será que... É a audiência que está aqui, né? Então a gente está no Brasil que não vai comprar em pound, Mas assim, é o que eu falei pra você, eu falei antes da gravação, eu consumo poliéster. Quando eu vejo que encontro alguma coisa usada no mercado de segunda mão, eu falo, tudo bem, porque eu vou usar, depois eu vou passar pra frente pra outra pessoa usar, sei lá, porque às vezes tem uma coisa de qualidade, porque o poliéster a gente chama de inimigo, mas ele revolucionou a moda, né? Então você tem muita coisa bacana de qualidade. E também a gente... O problema é o fast fashion. O problema é assim, na verdade, voltando àquele tema, o grande problema é o consumismo. E também para dizer que eu acho que o Brasil é muito mais... tem muito mais a cultura do consumismo do que a Europa, eu acredito, né? E porque é muito mais ligado aos Estados Unidos, eu acredito, né? Esse modelo de consumismo exagerado. Então, se a gente for pensar, seja o algodão, seja poliéster, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque todos os tecidos e a produção exagerada tem problema. E isso vai ser no setor da moda, mas em tudo, seja o consumo exagerado de qualquer coisa, seja de um tipo de alimento, de várias coisas, vai ser complicado para o meio ambiente porque vai gerar mais consumo. Quanto mais consome e troca, tipo, compra um eletrodoméstico e joga fora, produz um outro eletrodoméstico e joga fora. Não tem a segunda mão, o reuso, e a gente, o meio ambiente não vai dar conta. Porque tem essa questão, né? A gente tem uma limitação de ação, né? Porque a questão é uma questão da decisão, é política pública, né? Indústria. Então, por exemplo, eu tive uma máquina de imprimir, uma impressora, e eu lembro até hoje, porque o que eu luto, assim, porque minha causa é que as pessoas tenham mais consciência nesse sentido. Por exemplo, minha máquina quebrou, eu fui lá, a data, ela quebrou um dia depois que tinha feito 1 ano, que era a minha garantia. Então, assim, a culpa não é minha nem de ninguém, a culpa é da indústria que já cria uma coisa que
é absolescência programada? Não, tem um termo para isso. A gente vai estudando inglês e vai esquecendo as palavras em português. Que as coisas já têm uma programação para quebrar, para você comprar de novo. Para ser substituído por outra. Então assim, a impressora ficou barata porque ficou mais caro a tinta, né? Custa muito caro você comprar tinta para botar na máquina. E eu perdi um dia para isso, que é horrível, né? Você falar perder um dia de trabalho, não tenho tempo para isso. Mas eu liguei e falei, gente, a minha impressora venceu ontem e hoje, que foi detectado que o problema era o preço da impressora, que era com o cabeçote, sei lá, a impressora custava 100, o cabeçote custava 90. Eu falei, isso é um absurdo. Eu tenho a nota fiscal aqui e falei. Aí eu dei carteirada, infelizmente. Falei, eu vou propor uma pauta, porque eu sou jornalista, sobre isso. E aí eles, não, nós vamos trocar o seu cabeçote sem custo. Entendeu? Mas porque eu usei o poder de informação de direito do consumidor, não teria direito até o fim, mas eu fui lá e falei, isso é um absurdo, vou jogar uma peça dessa fora, comprar uma nova, porque vocês estão cobrando o preço da peça inteira. Então, foi ótimo que você tocou nesse assunto, porque aí a gente chega no que nós podemos fazer. A informação, tem informação importante. Tem muitas empresas hoje em dia que elas estão, né, com algumas metas de zero, como você falou, emissão de CO2, né? Então, assim, a gente pode se informar qual empresa está fazendo alguma coisa ou não. E talvez, o que a gente pode fazer? Comprar um pouquinho menos de roupa? É isso? Existe a tendência hoje é que o maior mercado de moda seja o mercado de segunda mão, né? Mas a gente só consegue chegar na segunda mão se a gente tiver mais qualidade nas roupas. E para isso, o fast fashion tem que diminuir a produção, investir em maior qualidade. Porque aí você tem realmente como sustentar o mercado de segunda mão, porque não dá para sustentar o mercado de segunda mão com roupa ruim, de má qualidade. E eu sei que é muito difícil, né, vamos falar isso também, que é muito difícil para uma pessoa que ela, né, não está numa situação econômica boa pensar nisso, mas para as pessoas que pode pagar um pouquinho mais, exatamente, para comprar qualquer produto que seja sustentável, né, por que não? Porque a gente gasta tanto dinheiro em coisas que não são importantes. E às vezes tem, como você mesmo fala, né? Tem 100 coisas, não precisa de isso, né? Assim, se cada um der um passinho, fizer um pouquinho na coletividade, a gente fica bastante, né? Não, e a gente tem que acabar exigindo mais. Por exemplo, a gente tem como mandar e-mail para as companhias das marcas que a gente gosta, falando, eu queria saber onde que está o seu algodão sustentável, quais as opções que você tem de moda que eu possa impactar menos o meio ambiente, quem faz as roupas, isso é muito importante. Porque, por exemplo, tem um movimento chamado Fashion Revolution, que ele surgiu com aquele acidente em Bangladesh, que o prédio desmoronou e morreu assim centenas de pessoas. Um prédio do quê? Não... É um prédio, uma oficina de costura em Bangladesh. E aí morreu centenas de pessoas que desabou o prédio. Quando eles foram ver quem fazia esses trabalhos em análogo à escravidão, sem menor dignidade, eram grandes marcas, entendeu? Então assim, aí o Fashion Revolution ele vem com essa proposta. Não sou ativista do Fashion Revolution, mas eu conheço as pessoas que são da presidente lá do Brasil e tudo, a direção. Eles falam o seguinte, a grande pergunta que a gente pode fazer para as marcas é quem fez suas roupas. Então, assim, fez em Bangladesh, mas onde? Em que condições? Que isso tem que estar exposto no site das marcas. Sabe assim, a gente poder rastrear melhor, ter mais acesso à informação de como a roupa é feita. Então, eu acho que nós podemos dizer que nós temos que mudar a nossa postura de vítima das grandes corporações, das grandes empresas. E vamos ser protagonistas da nossa vida, dos nossos valores, do que a gente acredita, não é mesmo? Exato. Se a gente realmente ama esse planeta, alguma coisa tem que mudar. E a gente ser protagonista, pegando informação e fazendo o que a gente pode. Se a gente não tem o dinheiro para optar pela marca, né? Pela empresa que está fazendo alguma coisa, talvez comprar
roupa menos ou, né, fazer alguma coisa localmente, né? Eu Para acho que a gente possa exato, reutilizar o que a gente comprou, segunda mão. doar, né, o que a gente... Então, o grande problema ainda é a questão do que eu brinco que não existe lixo fora, né? Fazer, joga o lixo lá fora. Não, todo o lixo está aqui dentro. E para onde vai esse lixo que não é reciclável? Terceiro mundo, tá adivinhando? Os países chamados de terceiro mundo, né? Então, por exemplo, 2 últimos escândalos que aconteceram nesse sentido foi no deserto do Atacama. Você conhece o deserto do Atacama? Sim, fui lá por coincidência. Nossa, lugar maravilhoso. Acho que é a melhor viagem que eu fiz da minha vida. Ah, é? Cada cor, uma natureza, gente. É quase virgem, né? Um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Então, as empresas no Chile, por exemplo, que importam roupas de grandes marcas na Europa, existem marcas que não abaixam o preço. Elas incineram para não perder o valor de mercado, que trabalha com a questão da exclusividade. Então, e não só essas marcas, né? Tem marcas que não aceitam devolução, né? Então, por exemplo, você tem uma lojista, você compra, você não consegue devolver. Então, descobriram, por acaso, um lixão gigantesco, uma montanha no meio do deserto do Atacama. Gente, que absurdo. E outra coisa é que no Quênia, o Quênia é um dos, né? Mas o grande problema são os países da África que estão recebendo o lixo, principalmente da Europa. Também. Então, assim, aí... Você quer dizer com isso é que as roupas, por exemplo, da Europa, de segunda mão, elas são doadas para os países da África e aí elas vão prejudicar o meio ambiente lá, é isso? Porque tem um problema um problema sério para o meio ambiente quando as roupas de poliéster elas são descartadas, é isso? Na verdade, assim, existe um grande mercado de segunda mão, né? Existe um mercado global de segunda mão. Então você pega as doações ou os mercados, compra-se e vendem-se para outros países. O problema é que as roupas de qualidade, elas acabam ficando aqui, tem um grande mercado de consumo de produtos de qualidade aqui, porque o que é de baixa qualidade é muito acessível para nós, não é caro, então a gente não compra em segunda mão roupa de baixa qualidade, né? A gente compra de boa qualidade. Essa roupa de baixa qualidade, ela vai para os países subdesenvolvidos. Só que mesmo nos países desenvolvidos, eles olham e veem que não tem valor de mercado, então elas vão todas para o lixão. E aí o lixão de um produto desse é um produto de plástico, vai ficar lá quantos anos, né? E aí nós vamos mais uma vez prejudicar os países mais pobres, né? O que a grande esperança que eu tenho em relação a isso é porque os países pobres são detentores de florestas, né? Então, a gente hoje, o Brasil vale muito no mercado, assim, muito bem visto no mercado pela questão da floresta. Então, interessa para o mundo, né? E da água, que foi Guarani, a gente descobriu, a ciência descobre que tem um rio Amazonas, que é um grande rio, tem outro por baixo desse rio, assim, a gente tem água. É uma riqueza natural maravilhosa, né? Que é também esgotável, né? Água potável, né? Pouco mundo tem problema de acesso à água potável. Então, assim, a gente tem... eu tenho essa esperança de que os países pobres sejam os países do futuro, porque eles têm os bens naturais, né? Que é as florestas, a água. E é bom lembrar também que, tipo, nós temos muita água, tem muitos lugares do mundo que tem uma abundância de água, que também a gente não dá valor para a água, assim. A gente não sabe quanto é, assim, um privilégio ter essa água potável para beber, porque tem muitos lugares da África onde as pessoas não têm água potável para beber, né? Então, assim, eu tenho essa esperança de que com esse cerco, né, com esses acordos internacionais, a gente consiga realmente minimizar o impacto, porque eu não sei se você sabe, é assustador, porque 1,5 graus a mais no mundo, a gente já está vendo... temperatura, né? Na temperatura, por exemplo, hoje o ser vivo mais importante do planeta é a abelha, que ela poliniza. Ela está superior à escala humana, é o ser vivo mais importante é a abelha. E com 1,5 graus a mais, a abelha morre. Gente, olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, eu não sabia disso.
acabamos falando assim de várias coisas que a gente nem tinha pensado em falar, mas é porque a Sandra ela é muito interessada, ela é muito ativa nesse assunto da sustentabilidade. Então, Sandra, fala pra gente, porque a gente sabe que algumas ações estão sendo feitas a nível da ONU, Organização das Nações Unidas, a nível de alguns governos, alguns países do mundo, algumas empresas, mas muito precisa ser feito. Então, por exemplo, o que o governo poderia fazer melhor? O que as empresas poderiam fazer melhor? Vamos falar um pouquinho disso? A gente tem algumas coisas acontecendo. Por exemplo, os países eles são convocados a se reunir, né? Tem o G7, o G20, e essa pauta já é muito relevante, né? O problema é que tem um problema que é assinar acordo e às vezes não cumprir com esses acordos, né? Então, assim, hoje em dia, o que o Brasil, por exemplo, está pedindo para o mundo é assim, ajude-nos a preservar a floresta, porque custa caro preservar a floresta, até porque também tem que gerar sustentabilidade para as pessoas que moram ali. Então, assim, não dá para resolver a questão sozinho. O país não consegue resolver sozinho, ele precisa de ajuda internacional. Então, assim, o que a gente precisa hoje como política pública é os governos terem projetos e aplicarem esses projetos em comum acordo com os outros países, né? E isso é questão dos governos, né? A questão das indústrias, a gente tem hoje, inclusive, os balanços das grandes indústrias, elas têm. Antigamente a gente chamava de impacto. Tinha uma questão de você atuar na comunidade, né? Hoje em dia isso virou outras ferramentas. O ISG, que eles falam, é um protocolo hoje que você também tem que provar a sustentabilidade em todos os aspectos. Mas a ISG é internacional? As empresas hoje, para apresentar balanços, elas só têm valor de mercado, de ação, por exemplo, quando ela tem no balanço ações ligadas à sustentabilidade. Que é ISG. ISG. Então as indústrias também têm que ter esse compromisso, porque é uma demanda internacional esse ISG. Então a empresa, para ter valor de mercado, ela precisa demonstrar no balanço esse compromisso. Agora, aí você vai para uma grande indústria e fala assim, legal, a grande indústria ajudou a comunidade, tem um programa de reciclagem, um programa de berço ao berço, né, que é o circular, só que ela não tem nenhum dirigente negro, por exemplo, né, de corpo diretor. Então isso também já está contando, porque é uma questão, entendeu? Social. Quer dizer que o assunto assim, é muito amplo, a gente pode ficar assim... porque é sustentabilidade, né? É como você falou, tem um lado social disso. E provavelmente esse vai ser meu próximo vídeo da inclusão e diversidade e inclusão, que é outro tema. Bacana esse tema, é importante. Mas falando, você pediu assim, o que a indústria está fazendo, o que o governo está fazendo, então é isso, o governo ele não consegue agir sozinho, os países eles precisam de acordos internacionais, e aí tem lá o Protocolo de Paris, tem as COPs, né, COP26 que aconteceu agora, que o Brasil assinou o desmatamento zero até 2030, tem esse compromisso, só que ele consegue cumprir isso sem ajuda? Porque se nós colocarmos uma pressão, né, enquanto consumidores, as empresas vão fazer mais, se nós, e aí, consequentemente, se nós colocarmos uma pressão enquanto sociedade, o governo pode fazer mais, né? Então, talvez a gente fazer o que a gente pode dentro de casa, um comportamento pequenininho na coletividade vai ter um resultado maior. E se a gente puder fazer alguma coisa localmente, e informação, né? Seja divulgar para outras pessoas que não sabem, porque isso que a gente está fazendo é divulgar. Nossa, coisas maravilhosas que eu aprendi que eu não sabia, muito importantes. E levar informação aos outros e até adotar esse sistema de consumo, né? De segunda mão, por que não? Eu também acho que é o grande mercado, é o grande futuro. Já tem as tendências indicam que esse é o grande futuro mesmo, de trabalhar a questão de segunda mão, né? Mas a indústria ela vai ter que caminhar para aquela economia circular, né? Ela pensar no produto desde o início, no design, os insumos usados para poder ser de novo absorvido pela mesma indústria por uma outra indústria, né?
uma realidade que ainda está longe, mas então a gente começa fazendo a nossa parte agora, né? Porque na verdade nós não podemos viver como se o futuro nunca chegasse, né? Consciência muda o mundo, né? Ter consciência, informação já ajuda bastante. Olha, gratidão imensa por ter falado comigo. Eu agradeço também. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se ficou um pouquinho longo, vocês assistam uma parte por dia. Tem bastante informação. O importante é saber assim, que a gente não pode mudar o mundo sozinho. Eu acho que eu tinha citado isso no começo, né? E parece que é uma coisa muito grande, então deixamos para os outros. Mas se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a parte dele pequenininha, a gente pode transformar esse planeta maravilhoso que a gente vive, para que todo mundo continue vivendo aqui também, muitas gerações por vir ainda. Para salvar a gente, não adianta fugir para as montanhas, a gente tem que salvar para salvar a gente, né? E minha netinha merece um mundo melhor. Exato. Gratidão mais uma vez. Obrigada. Ótimo ter falado com você. Obrigada. Sucesso aí no seu canal. Obrigada. Tchau, gente. A gente se vê na próxima então. Até mais.